Fala galera, bem-vindos ao Debate Nerd. Capitão Mumun Norit se apresentando para o serviço com a Valsk. E e aí, galera, como vocês estão? Como sempre, a gente tem aquela coisa, né? O lado sério e o lado alegre. O Capitão Mumu fica com o lado alegre, eu fico com o lado sério, mas os dois trazem qualidade. Isso aí. É, aliás, para mostrar a falta de seriedade, a falta de profissionalismo do meu lado, eu tô tomando café enquanto a gente debate aqui, né? Que é pra Pô, acabar com a coisa. tomar café é o de menos. O meu caso é que quando eu tento fazer piada ainda sai sério, então, tipo, Tom de voz não é teu forte. não dá. Eu sou uma pessoa que tem um tom de voz muito forte, tanto é que não consegue mudar nem interpretando, cara. Viu só, cara? Tu pode fazer o próximo. Tu pode fazer a reencarnação do Darth Vader, cara. Olha que massa! É, Aliás, que puta comparação que eu tô te fazendo, pô. Tô te comparando com James Earl Jones. então, Cara, a voz do James Earl Jones é do caralho, velho. sim, e também um dos melhores vilões da ficção, né? Sim. Enfim. Comicamente, o mocinho desta trilogia é um dos melhores. Um dos outros melhores vilões em vários aspectos. Porque o Mark Hamill faz a voz do Lord Ozai em Avatar Então, e faz a voz do Coringa no primeiro filme da série Arkham, aliás, no primeiro no primeiro jogo jogo. da série Arkham e na animação antiga da década de 90. Hum. Cara, Cara, eu assisti tantos desenhos de Liga da Justiça e animações que tu fala década de 90 pra mim significa do tipo, tá, ok, eu estou em dúvida entre dois ou três. Mas não, acho não, que não é o tema do é a coisa. série clássica do Batman, série animada, no caso. E Ah, a clássica! Agora tu falou algo que eu consigo compreender com muita facilidade. é, tu lembra o primeiro filme do Batman que tinha a abertura foi feito pelo Tim Burton? Lembro. A música tema usada no filme do Tim Burton foi usada para fazer a série animada. Te preocupa que eu te passo um vídeo do YouTube depois da abertura e tu vai reconhecer, eu tenho certeza. Eu acho que quando tu falou série clássica do Batman, eu acredito que eu já tenho noção exatamente de qual seja. Mas algo me diz que o foco não é Batman hoje. Ah, cara, a gente tá falando dos trabalhos do Mark Hamill, pô. Aliás, por falar nos trabalhos do Mark Hamill, uma coisa interessante. Entre o episódio 4 e o episódio 5, aconteceu um acidente com o Mark Hamill. O Mark Hamill se machucou muito sério. Teve que passar por uma série de operações, cirurgias plásticas, para fazer uma reconstrução facial. E a Lucasfilm poderia ter largado ele, vamos dizer assim, porque agora, como mocinho, ele não tinha mais a face. Eu particularmente nunca achei ele um cara bonito, mas ele não estava mais com a face bonitinha de mocinho, vamos dizer. Uhum, E por causa do efeito da cirurgia plástica, ele acabou tendo um envelhecimento muito grande facial, né? sim. Tanto é que os filmes até deparam isso, mas eu lembro que Exato! Isso é uma a das coisas primeira, mais massas. Eles mudaram o roteiro do episódio 5 para colocar uma explicação dentro do universo do porquê que ele tá detonado daquele jeito. porque eu lembro que uma das coisas que eu achei assim, o 5 eu até não lembro, eu sei que vendo o 6 pelo jogo de cores eu percebo assim, nossa, o Luke tá tão mais maduro, parece que ele envelheceu uns 10, 15 anos ali, né? Ah, então, cara, isso é uma outra coisa muito legal. Mas aí a gente já vamos começar a entrar, então vamos apresentar o tema. Pessoal, a gente vai falar hoje, a gente vai tentar fazer uma review, discutir um pouco sobre as temáticas e o que foi muito bem feito com relação à trilogia original de Star Wars, ou seja, episódio 4, 5 e 6, que são protagonizados, como todo mundo deve saber, pelo Mark Hamill fazendo o Luke Skywalker. O nosso principal vilão, obviamente, é o Darth Vader com de certa forma, a participação especial do Imperador, porque o Imperador, em boa parte, ele é um afterthought. Ele é uma coisa assim que veio depois, porque nós sabíamos que o Vader não era um Imperador, e foi uma ideia muito boa, na minha opinião, que existe uma relação
direta entre o Vader e o Imperador. Em vários momentos eu inclusive diria que eu vou roubar aqui uma classificação que aparece em A Velha República, que é o MMO de Star Wars. O Vader é, de certa forma, a fúria do Imperador. Ele representa o executor, o punho. E o Imperador, ele tem uma figura que a gente pode representar muito bem pelos típicos chefões de Final Fantasy. Que chega no final da luta, né? Clássico. Aí tu enfrenta o cara, daí durante a luta, assim, é na sequência, aparece outro cara que é mais forte. Final Fantasy VIII, inclusive, são 5 lutas na sequência no final. Ah, Isso aí cara, tu vai vendo não, não, sacanagem. não, não. Tá? Mas Não falo do Final Fantasy VIII, que eu mantenho que Final Fantasy VIII é uma piada, cara. Deixa o teu personagem com um lixo de vida, deixa ele com 10 pontinhos de vida e fica spamando o limite. Limit Deu. Break. Cara, Uhum. é uma estupidez, é muito fácil virar aquele jogo. Uhum. Mas enfim, eu vou guardar as minhas críticas do sistema de combate de Final Fantasy VIII para um momento onde a gente esteja discutindo Final Fantasy. Meu ponto era mais a questão narrativa. Inclusive, tem uma outra franquia que é Langrisser, que o jogo original também segue mais ou menos essa lógica. Quando tu derrota aquele que seria aparentemente o vilão, tu descobre que, na verdade, ele estava trabalhando para um outro vilão, que é o verdadeiro vilão do jogo. Ah, eu me aproveitei da tua conta na Steam, que a gente tem conta compartilhada, para baixar, mas eu ainda não sentei para jogar esse jogo, então sem muitos spoilers, por favor. Eu só dou uma dica. O caminho original, o caminho A é que o caminho original do Langrisser 1. Todos os outros são adições desse remake. Certo, vamos lá. Eu acho que é legal a gente começar com uma visão panorâmica de tudo que acontece dentro da trilogia, e aí depois a gente começa a debater os temas. Para quem não sabe, quem não conhece Star Wars em grandes detalhes, eu não sei por que você clicou nesse link, mas bem-vindo. É, espero que goste. Spoilers à frente. Mas a história, a gente acompanha a trajetória do Luke, que começa como um fazendeiro no final da sua adolescência, um fazendeiro de umidade num planeta deserto, seja lá o que isso implica. É basicamente alguém que coletava água. Eu assumo que sim. Foi Porque, sempre essa a interpretação que eu dei. sim, porque Mas a gente não vê ele trabalhando, na verdade. o conceito seria que ele utilizaria do frio da noite para coletar a umidade do ar e assim fazer água. Cara, tu te deu ao trabalho de procurar isso, meus parabéns. Eu não. Não, o Como é, conceito que como é eu um percebi negócio totalmente perceber, secundário, eu nunca me deu o trabalho de ir atrás. é o conceito que eu percebi na narrativa que é apresentada. Buenas. Aí o Luke, aliás, o tio do Luke compra 2 droids. Esses droids, um deles acaba mostrando uma imagem de uma transmissão que estava escondida. Essa transmissão mostra a Leia. O Luke, como bom adolescente, pensa com a cabeça errada, quer ver o vídeo inteiro. Uhum. Provavelmente não aparece, não existe Pornhub em Tatooine. Essa é a minha única explicação. E aí o droid diz que não vai passar a mensagem inteira e resolve fugir para tentar encontrar o seu declarado dono, sendo que o dono em questão é ninguém mais, ninguém menos que Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Hum, Kenobi acaba encontrando o Luke no meio do deserto, quando o Luke está perseguindo e tentando achar o R2, que é um dos nossos 2 robôs. E só que o Império está atrás desses robôs porque aparentemente esses robôs, o R2 está com os planos da Estrela da Morte, uma estação bélica capaz de destruir um planeta inteiro em um único tiro. Então o Luke sai de uma situação onde ele é uma pessoa que anseia por aventura, mas hesita e acaba sendo jogado numa aventura num universo muito maior que ele, como tu mesmo colocou no nosso último debate. eu posso fazer só 2 considerações antes de Vai a gente lá. avançar? Uma cena que é interessante lembrar é que o tio do Luke, originalmente ele não tinha comprado o R2, ele tinha comprado um outro droid
que praticamente explode, né? Ah, o meme. O meme Do do tipo, droid com um motivador ruim. e aí aí o R2 fica lá todo fazendo barulho porque ele quer ir com C3PO, alguma coisa assim. E aí ele olha assim, tá, então me dá esse aí de uma vez, já que esse não tá funcionando. E daí os mercadores, né, do tipo, ok, a gente vendeu mercadoria defeituosa, vamos fazer a troca de Sim. acordo, né? Então, inclusive, o fato de o R2-D2 e o C3PO serem os que começam a história, que gera a piada de que o R2-D2 e o C3PO são os protagonistas da primeira e da segunda trilogia, né? E quando tu para pra pensar, eles são um dos poucos personagens que aparecem em todos os 6 filmes. Aliás, eles Eles aparecem em todos fazem. os 9 filmes. Eu ainda não vi o oitavo e o nono, então eu não tenho certeza. Eu sei que ele Não aparece. perde nada. O R2-D2 eu sei que aparece vagamente no sétimo. É, ele é lembrado no final do filme. Por aí. Enfim. Aliás, eu tô até hoje no. Não vamos entrar muito a fundo, mas por algum motivo no episódio 7, o C3PO tem um braço vermelho no começo do filme. E no O final ele pessoal, troca. o E. pessoal fez isso daí como meme, como se fosse do Metal Gear. Mas, cara, não. Tipo, se tu vai tirar um braço do C3PO, então pelo menos nos dá um motivo no filme. Aliás, isso é uma grande diferença da Disney pros filmes dos Star Wars antigos. Os filmes do Star Wars, apesar de fazerem parte de uma história maior, agregarem informação aos demais filmes, fazerem parte do arco, eles são filmes episódicos. O que eu quero dizer Hum. com isso? Eles contam uma história completa com início, meio e fim o tempo inteiro. E eles Algumas estão coisas que são. maior. Algumas coisas que são é, perdoáveis ou que eles pulam, vamos dizer assim, porque o universo, de certa forma, não para entre filmes. Uhum. Existe um salto temporal considerável entre episódio 4 e episódio 5, que é o. Aumenta um pouco a relação entre a Leia e o Han. Só que o que acontece? Enquanto existe uma relação ali, essa relação já começou a ser. Já foi de alguma forma iniciada no final do episódio 4. No início no episódio 5 ela é desenvolvida adequadamente. Então, tu tem um salto temporal, tu tem sim uma evolução desses personagens que acontece fora deste meio, mas tu acontece o suficiente dentro do filme para tu acreditar que essa relação aconteça, entendeu? Sim. É, É, no é um pouco. episódio 7 a gente tem algumas coisas que eu tenho a impressão de que eles trouxeram porque para vender, honestamente, eu acho que, por exemplo, o C3PO tem um braço vermelho, é só para tu ter uma Boneco de linha de ferro. brinquedos que Um seja boneco. reconhecível do filme. Essa é honestamente a única justificativa para mim que faz sentido. E tu não tem nenhum tipo de justificativa, não tem uma frase, uma menção. E essa é uma daquelas coisas pequenas que uma throwaway line seria perfeita para explicar. Do tipo, alguma rateada do C3PO que fez ele cair, perder um braço, sei lá, qualquer coisa assim que justificaria, poderia gerar uma cena de comédia, vamos dizer assim. Tu só precisa literalmente de duas cenas. Uma cena dele caindo de forma absolutamente estúpida e perdendo o braço, e outra com algum mecânico dizendo: esse é o único braço que eu tinha no momento. Não precisa nem disso, pode ser simplesmente o C3PO tava jogando xadrez com o Chewie, e aí o Chewie convida ele pra jogar outra partida, ele levanta o braço e diz: Não, eu ainda estou com problemas para lidar com a nossa última partida. Qualquer coisa assim, entendeu? Não preciso explicar em muitos detalhes, porque daí do tipo fica um throwback também, que é uma referência ao episódio 4. Sei lá, eu não consigo nem imaginar o Chewie realmente arrancando um braço de um droid porque ele ficou brabo jogando uma partida, mas é porque o personagem dele evoluiu de certa forma. Uhum. Isto E dito, se, vamos depois, voltar à história, né?
Sim, mas só colocar um ponto que é importante. Quando tu tá falando de filmes episódicos e sequenciais, Hum. é muito importante saber lidar com as coisas que tu vai declarar e com as coisas que tu não vai declarar, mas que é pros telespectadores perceberem que tu tá deixando subentendido. Sim. E o que tu deixa subentendido tem que estar de alguma forma fácil de perceber. Isso é uma coisa que o George Lucas falou numa vez numa entrevista, que o motivo, uma das coisas surpreendentes na maioria dos planetas que ele faz é que eles parecem completos, eles parecem vivos. E ele disse que quando ele constrói, cada vez que ele constrói um planeta, ele não vai simplesmente do tipo, o que, que eu quero visualmente que apareça. Não. Ele chega e ele constrói toda uma economia, ele tenta imaginar como é que aquele planeta vive, como é que é o povo daquele planeta, como é que é a história daquele planeta. E aí, quando ele vai fazer a sua cena, ele acaba tendo detalhes que fazem sentido estar lá, que não são foco da cena, mas que torna a cena mais rica, torna a cena Ele, mais viva. ele cria basicamente todo o planeta. Claro que geralmente a gente conhece todos os planetas de Star Wars por um elemento de metonímia. Ou seja, a gente toma uma parte do planeta pelo todo. Isso. Tá, é isso que geralmente acontece. Tanto é que dificilmente tu vê um planeta no Star Wars que tem os polos frios e o Equador mais quente. É. Geralmente eles são mais homogêneos, né? Bom, Curiosamente, Alderaan é uma das poucas exceções nesse ponto. Só que sim. Alderaan não chega a ser retratado nos filmes, Alderaan só aparece e é destruído. É. Alderaan é muito parecido, de certa forma, com a Terra, vamos dizer. Uhum. E E ele é Coruscant, retratado em alguns dos jogos. Enfim, e Coruscant é quase um planeta todo que é uma cidade, né? Quase uma cidade toda dentro de um planeta. o planeta todo é uma cidade. É Sim, sim. uma frase barra throwaway line do episódio 1. Ah, sim. Eu achei que era E. uma piada, mas não tá, faz sentido. Não. Não, Sim, faz parte do Ameaça Fantasma. Tem essa fala. É um absurdo imaginar como é que a atmosfera do planeta se mantém, mas eu assumo que deve existir uma forma artificial de manter a atmosfera, sei lá. eu fico imaginando como é que é tu te deslocar da tua casa até o teu trabalho se tu tiver que atravessar metade do planeta. Ah, cara, considerando que eles atravessam a galáxia inteira em mais ou menos um dia, dá pra É, fazer. dá. Enfim, Apesar de que eu fico imaginando realmente, porque do tipo, eles fazem isso com todo o sistema de viagem na velocidade da luz da coisa. Aliás, isso é uma outra coisa curiosa, vamos dizer. É, dentro do episódio 4, enquanto ainda é mantido de forma vaga, existe uma noção de tempo em que as viagens demoram para acontecer. Para dar um sim. exemplo, eles vão de Tatooine até Alderaan. Alderaan foi destruído. E não sei exatamente quantas horas eles levam, mas eles estão fazendo essencialmente uma viagem de meia galáxia, sabe? Sim. Não estão E, fazendo meio raio galáctico, por e eu assim lembro dizer. que o tempo da viagem é mais ou menos assim. Ah, estou vendo Alteran aqui na minha tela. Ok. A rota Não, está. ele diz que eles vão chegar na hora tal, ou Sim, não, mas 200. eu tô fazendo uma É situação intencionalmente vago, mas isso te dá ainda uma noção de que, tipo, temporal. Alderan está lá. E acima de tudo, ele te dá a informação, Alderan está lá. E é no tempo da viagem que ele é destruído. Sim. Né? E é. Algumas outras coisas aí do tipo, tem. Voltando pra história, né? Porque a gente ainda não terminou a história, a gente já tá em 20 minutos. É porque a gente divaga, cara. É foda. Ele Mas tá. vaga de. É... Luke entra nessa aventura, resgata a princesa e destrói a Estrela da Morte. Apesar de que, vou te ser bem sincero, até então ele não fez nada de muito útil. É só no momento da Estrela da Morte onde ele realmente se destaca e o filme inteiro bate na tecla constantemente, 5, 6 vezes ao longo do filme, o quão bom piloto ele é. Uhum. Ou seja, E é nesse momento em que ele pode brilhar, ele está realmente no seu ambiente
E o que torna ele do tipo, ele não é um mocinho perfeito, sabe? Pelo contrário, ele foi praticamente descartado e avacalhado pela Leia na primeira cena entre os dois. O Han não vai muito com a cara dele, avacalha com ele no começo. O tio é duro com ele, apesar não cruel, mas duro no sentido do tipo, ele é claramente uma pessoa estrita, sabe? Uma pessoa rígida. Não. Apesar de a gente não entender exatamente o que ele tá falando. Mas ele tá ali do tipo, não, tu tem que trabalhar, sabe? Uhum. Mas o que eu gosto legal do Chewie é exatamente isso. Eu não disse do Chewie, eu falei do tio dele no início do filme. Não, sim. Não, o Chewie é quase um alívio cômico. Quase. Mas o Chewie, o Chewbacca, tem uma coisa que eu acho interessante, aproveitando essa confusão, que é, apesar de a gente não entender o que ele fala, a gente consegue entender o que ele expressa. Sim, ele é uma personagem que consegue ser expressiva e através dos outros personagens a gente, de certa forma, entende o que ele tá falando, mesmo que a gente não entenda palavra a palavra. Solo parece ler a mente dele. Sim. Aliás, uma das coisas que eu acho muito bizarras, no episódio 4 e em todos os demais na sequência, estabelece claramente que o Chewie fala inglês. Ou português, ou, aliás, a língua comum galáctica. Uhum. E aí, no filme secundário, aquele do Solo, A Star Wars Story, aparece o Han falando Wookiee. E aí, olha só, olha a cena. O tio está para matar o Han, porque os dois ainda não se conhecem. O Han está tentando falar com ele no primeiro momento em inglês. O Chewie não para. E aí, do nada, o Han fala Wookiee. Só que tem um problema. Por que o Chewie pararia no momento em que ele escuta um humano falando Wookiee se ele já entende inglês? Ele já entendeu o que a pessoa estava falando. Então, isso me lembra aquele jornalista que, quando morreu, o ator que deu vida a Chewbacca, comentou da homenagem e tentou falar Wookiee. Oh, God. Ao vivo. Céus. Bom, Deuses. O que eu vou comentar? Tem uma coisa que é interessante no episódio 4 de perceber, que é o quanto o George Lucas estava preocupado em realmente transformar, né, em certo sentido, o Star Wars como no mito do herói clássico, né, daquele herói de mil faces. A história de Star Wars, ele é um arco, ele é o arco do herói. Tanto é que o Luke ele recusa o chamado aventura com o Obi-Wan a princípio. E ele só vai porque eles chegam lá na casa do tio do Luke e os Stormtroopers destruíram e mataram eles. Sim. E exato. aí ele literalmente diz que ele não tem mais nada pra continuar e aí tem certa motivação de vingança, inclusive, para ele. Sim, a motivação inicial dele, inclusive, é ruim, né? Mas ele encontra um mestre, ele se. Aliás, essa pra mim, ele é claramente o arco do herói, não só dentro do episódio 4, mas ele é o arco do herói dentro da trilogia inteira. Sim, na trilogia inteira. Tanto é que tu tem primeiro o Obi-Wan como mestre, depois que sai o Obi-Wan que vem o Yoda. Exato. O Yoda não vem antes, né? Ele vem nesse meio. E uma coisa que é interessante perceber é como que parece que como que o quarto episódio constrói basicamente no sentido, ó. O único objetivo do quarto episódio é lembrar, Jedi existem, então tu tem um motivo de ter esperança contra os Siths, né? No caso, o Darth Vader, e que o Luke é um Jedi. Tanto que, para destruir a Estrela da Morte, ele usa a força. E aí também a ajuda do Han Solo, que aparece de última hora de volta com a Millennium Falcon, né? Então, mas aí é outra questão. Aí a gente tem o episódio 5, a gente tem toda a temática de conflito interno do Luke, o Luke confrontando com o lado negro dele. Tu tem o episódio 6, onde o Luke propriamente
entra de frente contra o Darth Vader novamente e escolhe não ceder ao lado negro dele. Então ele escolhe o caminho da luz e nós temos a grande revelação que é muito engraçado que uma das críticas que mais acontecem sobre a nova trilogia é que os personagens tiram poder do nada. Eu entendo essa crítica, e essa crítica pode ser estendida para os filmes antigos também, uma vez que tu pode olhar e dizer, ok, o Imperador tirou Force Lightning do nada. Só que aí eu olho e digo, beleza, mas quem é que é mais interessante para criar tensão? O vilão mostrar que tem poderes que tu nem imaginava que eram possíveis, ou o mocinho? Na verdade, o ponto geral é o seguinte: em nenhum momento tu nega o Force Lightning na trilogia original. E o Uhum, ponto do Force Lightning é basicamente dizer o seguinte: olha, vocês acharam que sabiam tudo da força. Vocês achavam que o Luke e o Vader eram os caras que mais dominavam a força. Bom, eu vou dizer um segredo para vocês. Existem mais poderes da força. Então ele estabelece um para além, que é aquela coisa que a gente comentou anteriormente, que a trilogia ela se passa num universo que funciona para além da trilogia. uhum, Né? Então, não dá para entender que a trilogia vai esgotar o universo narrativo. Não, ela apresenta alguns elementos. sim. Isso, inclusive, é uma das coisas muito geniais de Star Wars. Ela não esgota o próprio universo, a trilogia. O próprio Senhor A dos gente tá Anéis. vendo só o arco do. A gente tá vendo o arco de um personagem em uma época em particular. Sim, tanto é que quando tu vai pesquisar em alguns sites, é dito bem claro que os filmes se referem à saga da família Skywalker. Infelizmente, com 9 episódios. Né? Então, a gente vai comentar do 7 ao 9, Ai, ai. Aham, as aham, vai coisas pra outro mais momento. Tá. pronto. Eu acho que agora a gente pode começar a entrar nos temas. Um dos temas que eu vejo, vamos dizer assim, o tema central de Star Wars, mesmo que filosoficamente Star Wars seja um filme muito leve, porque é muito preto no branco e não tem muito tons de cinza, por assim dizer, dentro de Star Wars, momentos muito complexos do ponto de vista filosófico, porque é, bem ou mal, um filme infantil. E o próprio Darth Vader, a gente tem que entender uma coisa, ele nunca tá no meio termo. Ou ele tá do lado mal, ou ele tá do lado bom. Sim. E a mesma coisa, A o versão dele tom é de rápida. cinza. Nós temos um momento de tom de cinza, por assim dizer, em que nós temos algumas ações do Luke, principalmente no começo do episódio 6, que são curiosas. Por exemplo, o Luke usa Force Choke, que é um poder do lado sombrio. Mas ele Uhum. consegue usar sem ir para o lado sombrio. O Obi-Wan também usa. O Obi-Wan usa a força para manipular a mente das pessoas. Mesmo que por uma boa causa. Em tese, é um poder que os Jedi não costumam usar. O Qui-Gon Jinn parecia usar bastante. Tá, não, mas daí é outra trilogia. E o Qui-Gon Jinn é praticamente assim, o precursor da ideia de Jedi cinza. Em vários aspectos. Mas Sim. deixamos pra falar do Qui-Gon Jinn, porque, cara, o Qui-Gon Jinn é um dos meus personagens, se não for meu personagem favorito de Star Wars. Eu Eu adoro. digo que ele é um dos personagens que mais deu espaço para ser trabalhado fora dos filmes. Aham. Cara, e o mais engraçado, é um dos meus personagens favoritos, se não for o mais. E é um dos piores filmes da era George Lucas, cara. Enfim, Mas tá. Voltando, uma das temáticas é, obviamente, o bem contra o mal, mas mais importante, o bem contra o mal dentro de nós mesmos. É o conflito dentro do Darth Vader e é o conflito entre o bem e o mal dentro do Luke, que para mim são as temáticas centrais. É, inclusive vê o Imperador como uma exteriorização do mal do Darth Vader. de certa Né? forma, sim, ele é a representação absoluta do estado do mal. E até de certa forma, é por isso, na minha opinião, que cai muito bem o quão distorcida é a imagem dele, do mesmo jeito que o Vader tá distorcido.
Essa relação estética com ética é muito antiga, na verdade. Sim. Ela remonta à filosofia aristotélica, tá? Então, quando eles fazem isso, eu não vou dizer que o George Lucas parou e leu Aristóteles ou algo do tipo, mas essa relação é uma relação muito comum. Não Por duvido que ele anos, tenha lido, cara. Não é exatamente. Antigamente era uma coisa comum em escola, literatura clássica nos Estados Unidos. meu argumento é o seguinte: eu não estou dizendo que o George Lucas estava lendo Aristóteles e pensou, nossa, eu tive uma ideia de uma Ah, sim, ópera. sim. Não, nós não temos como garantir, sim. Né? Tipo, eu não estou dizendo, mas essa ideia de que a ética e a estética estão relacionadas é muito comum. Inclusive, olhem, vamos pegar um exemplo, filmes politicamente corretos. Geralmente as pessoas com aparência bonitinha são as pessoas politicamente corretas. Ou tu tem uma estética que é associada ao politicamente correto. Se tu quer falar da questão da obesidade, vai colocar um gordinho simpático. E tu vai colocar um cara bombadão que tá fazendo bullying com esse gordinho. É, Então, esse elemento estético junto com ética sempre está acompanhado em alguma medida. Claro que depende do que tu tem de teoria ética e de teoria estética, mas esse elemento sempre acompanha. A forma como Star Wars trabalha isso é exatamente com aquela ética que a gente comentou de ser preto no branco, até porque sim. ele tem uma pegada infantil, tanto é que um dos elementos que mostra que ele tem uma pegada infantil é que não tem sangue. É, tem, tem. No episódio 4 tem. 4, mas eu acho que é muito Aham. pouco. A Eu não lembro primeira agora. cena, a primeira cena de decepação tem sangue. Sim. Mas depois ele é. O que é um erro. O que é um erro. Isso foi uma falha muito grave do George Lucas. Porque laser cauteriza. Isso Sim, foi um cuidado que eles tiveram no episódio 5 em diante. Onde quando o Luke perde o braço dele cauteriza na hora. Tem um outro sim. lado prático desse momento que aqui entre nós, se tu decepar a mão de alguém e ele passar o tempo que ele passou sem cuidados médicos, sem fazer um torniquete, ele provavelmente teria morrido por falta de sangue. E o ponto é, a gente não sabe até que ponto o Sabre de Luz ele não foi pensado para ser um filme infantil, ou ele olhou, olha, já que cauteriza, vamos deixar o filme um pouco mais infantil, cortar o sangue e tal, né? Ah, Porque é bem uma coisa, possível. assim, o quinto filme, né, ele tem um começo que é bem tenso com aquele bicho das neves lá. Cara, o Aí, episódio 5 como todo é pesado. Eu acho que sim, mas ele é o o, segundo filme mais sombrio de Star Wars. Pra mim, só mas perde o pro episódio 3. O episódio 3 é sim, extremamente dark. e o episódio 3 ele é dark não pelo que ele mostra, mas pelo que ele deixa entender. É pelo. Ah, como assim, meu? Tu vê o Darth Vader sendo literalmente queimado vivo, É, cara. a cena mais É impactante ainda é bem quando o Anakin. pesado. Ainda a cena mais importante, mais pesada, ainda é o Anakin com as crianças do templo. Que não mostra, né? Tipo, Exatamente. é Não, uma inferência pesada. Pra mim, mas deixamos isso pra próxima call. Porque deixamos essa. isso pro Não, porque senão a gente momento cai tema fora. do próximo. Tipo, já é o tema do próximo, a gente não precisa se adiantar aqui. Sim. Nesse, eu acho interessante que caracteriza algumas coisas em que é legal que mostra essa busca do Darth Vader atrás do Luke, que chega a ser uma busca obcecada, porque ele descobriu o nome do Luke. No momento em que ele escuta o nome Skywalker, tu estabelece uma relação muito interessante, ele começa a perseguir. E também provavelmente conectou com o passado dele, ou seja, ele provavelmente o pouco de luz que ainda talvez existisse dentro do Darth Vader tenha sido despertado pela esperança de ter o filho dele, ter uma conexão de volta com a Padmé. Uhum. Então, além desse conflito do bem e o mal que é externalizado pelo combate contra o Imperador, mas internalizado pelo conflito interno do Luke e pelo conflito interno do Vader, existe também a temática de não se apegar muito à tecnologia, que na minha opinião é representado pelos Jedi, se conectar com a natureza e se relacionar com o mundo também é importante, tecnologia não é tudo.
essa temática para mim chega a ser especialmente relevante quando tu para pra pensar na destruição da Estrela da Morte, afinal de contas, se não fosse a força, acho que o filme deixa bem claro que o que o Luke fez foi um disparo praticamente impossível. E tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que é tu tá num ambiente de ficção espacial e tu tá trazendo uma problematização da tecnologia pelo potencial destrutivo. Uhum. Aliás, o Império é muito. A natureza contra a tecnologia é muito a representação, o Império contra os Jedi. Para mim, isso é muito forte. O Vader, para mim, representa muito forte como a tecnologia pode corromper, sabe? Uhum. E assim, uma coisa que não tem tão presente no Star Wars é aquela representação de que, não, a tecnologia ela pode ser benéfica ou pode ser má, dependendo de quem usa. Tu percebe que não tem tanto assim, não tem um campo de força que poderia deter a Estrela da Morte. Essa temática não chega a ser muito explorada, apesar de que a tecnologia é utilizada, né? Sim. Dentro os dois lados estão usando caças, os dois lados estão usando armas avançadas em comparação com a nossa tecnologia. Tem algumas coisas da tecnologia do Star Wars que eu acho engraçada. Por exemplo, essa para mim é muito divertida. Faz algum sentido quando tu para pensar no tamanho que deve ser os arquivos para os planos da Estrela da Morte. Mas olha o tamanho do cabo que conecta no R2 para pegar os planos da Estrela da Morte no episódio 4. Cara, é um monstro. Cara, é um cano. Eu não entendo. É muito grande. Parece que é como se os dados fossem fisicamente passados pelo cabo. Alô? Alô? Ei, perdemos o Avalisk. Vamos tentar reconectar. Esse é o problema de fazer ao vivo, gente. Alô, alô? Alô, alô. Ah, agora sim. Cortou a ligação do nada. Pois é, não entendi o que é. O que você tem a acrescentar a este detalhe tecnológico curioso? Na verdade, a minha pergunta. Tá, vamos. Como já deu erro, então vamos ter que refazer a gravação. Onde é que parou pra ti? Não, não, eu não vou refazer a gravação. Eu disse com todas as letras. Esses são os problemas de fazer as coisas ao vivo. Ah, bom. Bom, Vamos, enfim. não, vai com o erro. Vai com o erro. Ah, Vamos pagar sério. esse mico. Ok. Bom, não estava ouvindo o que estava acontecendo do lado da gravação. Tá, peraí. É, Deixa eu me repetir um pouquinho aqui. Eu tava comentando que eu acho muito engraçado o tamanho do cabo que eles usam pra conectar no R2 pra pegar os sim, dados da Estrela da pequenininho. Morte. Cara, imagina, tudo aquilo é tão avançado e o tamanho das portas de entrada do R2 são estupidamente grandes, cara. Minha resposta a isso seria que, tipo, eu fico imaginando a capacidade de processamento do Droid, né, do R2D2, Uhum. e eu não faço a mínima ideia agora o tamanho real que a Estrela da Morte teria. Seria comparável ao tamanho da Lua? Pra ser uma lua pequena. Tipo, então eu imagino o tamanho de dados que não deve ter. Cara, Sim, isso ele sim, não sim, cabe sim. no meu computador. Né? Não, E, beleza, eu até aceito que talvez o hard drive do R2 seja meio massivo. tipo, Apesar de que na primeira cena que é a cena onde a Leia tá dando os dados pro R2, é ela um bota o que disco, parece um disquete, cara. De boa. é um Não é um bagulho muito discozinho. grande. Aliás, isso é uma É, outra falha dos filmes secundários. Nos filmes secundários aparece a Jane Orso no Rogue One conseguindo os planos da Estrela da Morte. Não vou nem falar da falha de continuidade que isso insere. Não vamos entrar nesse aspecto. então. Mas ela aparece com um bagulho que é um HD, cara. E não é um HD pequenininho, do tipo, tu pega um HD que é quase do tamanho de um caderno, sabe? É uma maletinha que é Caraca, carregado. Então, cara. é. E até vou te dizer assim, ó, beleza, se tu me disser que hoje em dia, tá?
Se tu me disser que para colocar um troço, por exemplo, todas as plantas, porque lembrando que uma estação espacial tem toda a estrutura interna que tem que ser levada em consideração junto. Mas vamos Sim. dizer assim, ó, se tu sentasse e pegasse todas as plantas de todos os prédios do planeta, fosse colocar em HD, eu assumo que tu ia precisar provavelmente de vários HDs de vários teras. E Tem que aí ver mais daria ou uma menos uma maleta coisa. fisicamente grande. Tu tá fazendo a planta rasa ou a planta 3D? Assumo, eu tava pensando em minha imagem de boa resolução. Mas mesmo assim, eu tô extrapolando. Tipo, se tu me disser que tu ocupou alguns teras de imagem para pegar todas as informações, mais a parte elétrica, etc. Tudo que precisa para construir todos os prédios do mundo, vamos dizer assim. E tu me disser que isso ocupa uma maleta hoje em dia, eu vou dizer, beleza, tô contigo. Agora, em ficção científica, eu consigo acreditar que isso cabe num bagulho do tamanho de um disquete. Sim, tu já tá. Aquela coisa, tu já tá pedindo que a gente acredite em naves daquele jeito, toda aquela questão. Tu não precisa. Tu não Exato! precisa, tu não precisa dar uma explicação muito elaborada sobre terabytes num disquete ou num CD. Não É, precisa de menos. eu até acho, eu acho legal acompanhar como a tecnologia evoluiu dentro não dentro do universo propriamente dito, mas como a tecnologia evoluiu durante o processo de fazer os filmes e eles não se tocaram que eles alteraram por algo que seria visualmente interessante no episódio 6, mas isso gera uma incoerência com o episódio 4. Eu não sei se tem uma explicação no episódio 4 do porquê que eles estão usando aquele display que honestamente parece uma TV de tubo. Mas no episódio 6 eles usam um holograma para Nova Estrela da Morte. Eu Sim. gosto daquele holograma, na verdade eu acho muito bacana. Não sei por que eles não tentaram fazer algo do tipo no episódio 4. Ou por que ao menos do tipo, sei lá. Se fosse, por exemplo, na base do episódio 5, que é em Hoth, que é claramente uma base super improvisada, cara, faz perfeito sentido. E aquela base tinha a grande vantagem de ela, em tese, ser camuflada, né? Aham. Aquela base estava super bem escondida. Aliás, acho que se não fosse o Darth Vader, do tipo. Esse é o problema. Os personagens que são Sith e são Jedi na história são meio roubados. Meio. É. É tipo, eles são muito OP. Até esse é o motivo pelo qual eu acho engraçado pensar num MMO de Star Wars, onde tu tem que balancear um Stormtrooper, mesmo que seja um Stormtrooper da época e que seja um guerreiro de elite, lutando de igual para igual com Um Siths. Jedi, um Jedi Sith. É, Eu entendo esse, não, não consigo acreditar. eu entendo muito esse dilema e a gente pode comentar isso mais futuramente, porque Uhum. É, não é exatamente não é o tema agora. Mas o é sempre tema. uma coisa assim, uma coisa que eu acho muito legal da representação do Vader é a confiança, vamos dizer assim, que ele te passa de. Ele realmente é ameaçador pelo simples fato de que ele sai caminhando. Ele tá entrando numa base inimiga e ele entra como quem não quer nada. Ele entra caminhando com as tropas andando do lado dele. Tipo, foda-se, dá nada. Os Stormtroopers estão pegando cobertura e ele tá simplesmente caminhando no meio do corredor. Aham, nem bola. E aí, ao invés de os rebeldes pensarem, nossa, é a nossa oportunidade de matar ele, eles pensam, droga, a gente tá ferrado. Cara, o Han tenta. O Han tenta. É bem engraçado. Ele dá múltiplos tiros e o Vader, literalmente, a única coisa que ele faz é levantar a mão. É, Isso é um poder que foi expandido, faz parte. É essencialmente uma expansão da telecinese, mas a ideia toda é que com a força tu pode defletir energia e projéteis. e é uma coisa E. que é importante em termos de narrativa, primeiro tu vê os soldados rebeldes enfrentando o Vader, e eles sequer atiram. Depois, quando tu vê o Han Solo atirando, tu pensa, é por isso que eles não estavam atirando. Eles Então, sabiam que deixa muito claro do porquê que ele tá tão confiante, então. Deixa muito claro que ele realmente não precisa se preocupar, ele não precisa sacar o sabre.
Sim, o Vader só tá com o sabre pra enfrentar o Obi-Wan. Esse é o nível da humilhação que é o poder do Vader. E ele ainda tá com uma mão, enquanto o Obi-Wan tá usando duas mãos. Não, contra o Obi-Wan ele luta direitinho. É Contra contra o o Obi-Wan. Luke que ele luta com Isso. uma mão só. Aliás, isso é uma outra coisa que eu achei muito legal, porque deixa muito claro. É, se tu observar com calma a luta do episódio 5, a diferença de habilidade entre o Darth Vader e o Luke é insana. Tu vê pela postura deles, onde, aliás, isso é uma outra coisa que eu achei muito legal na coreografia. Os dois, pelo menos, estão usando uma postura de combate e após cada movimento eles voltam para essa postura. O que numa luta de esgrima deve ser feito. Tu pode até não voltar para a mesma postura, mas tu vai. Todos os ataques de espada são feitos pensando como uma transição de uma postura A para uma postura B. E a postura é uma forma de tu manter o equilíbrio, de tu manter uma boa defesa e ter uma oportunidade de ataque. Exato. E isso é Então, a uma coisa que postura é muito engraçado, porque no episódio 5, com todas as limitações tecnológicas, eles se preocuparam em fazer. Na nova e trilogia não tem isso. vamos dizer bem direto, postura não é só balaca, não é só estética, não é só skin. Sim, o objetivo da postura, por exemplo, a postura do Luke no episódio 5, tá? Ela deixa o sabre à frente e ele tem uma postura que é recuada. Tem um motivo para tu ter esse tipo de postura, de ficar com o teu peso atrás, que é uma questão defensiva, tá? Não é uma coisa que tu deva fazer com frequência, porque a tua possibilidade de cair é maior, mas se tu tem um oponente que tem mais alcance que tu, é uma boa ideia de que tu esteja mais recuado. A melhor forma de fazer isso, na verdade, é tu deixar o teu braço mais estendido, porque daí tu tá botando mais espaço entre tu e o teu oponente, mas isso é uma outra forma. Também para mim passa a hesitação do Luke. Ele estar com essa postura mais recuada, para mim, faz parte da caracterização do personagem. Então, essa é uma coisa que eu acho muito legal. O E tu Vader. vai tendo uma progressão dos confrontos entre Luke e Vader até que tu chega no sexto filme. Sim. Então, assim, isso tu vai mostrando, tu não vai falando da progressão do personagem, tu vai mostrando. Que isso às vezes é um erro que Isso é alguns filmes importante. cometem. Porque Não, os filmes falam, não, fulano é forte, fulano é poderoso. Não, o filme não mostra. fala, ele Não mostra. fala. Mostra. É um filme, não é um livro. E não é um áudio também, né? Exato. Não, é um filme. Tu tem apoio visual por isso. Tem que aproveitar isso. Uma das temáticas que eu acho legal nesse ponto é o crescimento. Agora tu falou nisso, é uma temática que eu acho bem bacana. E o crescimento do Luke ele vem acompanhado de um auxílio visual muito interessante, que é no primeiro episódio as roupas do Luke são bem brancas. No segundo episódio ele usa trajes mais acidentados, um tom de bege. No terceiro episódio ele está com trajes pretos. E isso mostra claramente, isso é um toque visual que mostra como o Luke, de certa forma, está se aproximando, conhecendo o lado negro dele. Uhum. Então, isso, de certa forma, justifica a preocupação dele. Também mostra que a evolução dele tem um pouco a ver com ele estar se aproximando do Vader. Ele está se aproximando visualmente, ele está se aproximando emocionalmente, ele está se aproximando em termos de habilidade também. E tem uma questão de que o branco tá pra pureza e o preto tá pro luto, né? Uhum. Também Tanto, mostra bem isso, a pureza do personagem quando ele começou, né? No e aí início tu do tem, arco do herói, e aí ele tu tem era a puro. questão de que o preto tu faz como que fosse um luto da infância que foi perdida. Uhum. Isso aí. Então, que aí é um sinal de maturidade. Uh, quem quiser ver assim algo legal sobre isso, eu recomendo que assista os 13 primeiros episódios de Aldnoah Zero, porque o 12º e o 13º são exatamente essa transição de que o protagonista termina a infância dele e precisa ficar adulto, né? Porque é uma questão bem dramática. Então, constrói a narrativa e faz essa mudança.
Em Deixa eu defesa te. da sugestão dele, apesar de eu não ter visto, o Avales que nunca me sugeriu animes ruins, nem séries ruins, então. Assim, vou dizer, eu odeio o final do anime, mas até o episódio 8 da segunda temporada, que tu também pode chamar como episódio 16, não, episódio 20, que é 12 episódios, né? Então, até esse episódio é É, tranquilinho de ver. Os últimos 4 episódios da segunda temporada, ou se tu quiser dizer a partir do episódio 20, né? Que começa a ficar a descambar porque tu sente que o negócio não tá com a mesma vibe que tava anteriormente, que tinha deixado o anime bom. Né? Mas enfim. é, uma coisa que eu não diria que é bem uma temática, mas é uma continuação, vamos dizer assim, da temática da luta do bem contra o mal internos nossos, é, é a clássica situação do o caminho para o inferno ser como é que é mesmo, Pavimentado pavimentado de com boas boas intenções. intenções. De certa forma, isso acontece tanto com o Vader, depois a gente vai falar sobre isso, mas isso é o que está acontecendo com o Luke durante o episódio 6. Tu tem o Luke lutando para ajudar os seus amigos, para salvar eles, e é exatamente o medo de os amigos dele não ter como sobreviver que leva ele a começar a luta dele contra o Vader. É no Uhum. momento em que o Imperador deixa muito claro de que o Luke não tem. Que os amigos dele vão morrer se ele não fizer alguma coisa. Em que é só nesse momento em que o Luke resolve realmente pegar o sabre de luz dele e lutar. E ele E eu... ataca o Imperador com tudo. Se não é o Vader interromper, era uma vez o Imperador. Então, provavelmente o Imperador sabia que o Vader Claro, iria. claro. Óbvio. Ele O não que eu estava nem um gosto pouquinho preocupado. Pelo contrário, quando ele é, viu o Luke sacando o sabre dele, ele chega a sorrir. tem uma coisa assim que não é exatamente um tema, mas eu acho interessante comentar, Hum, que é como, em certo sentido, os problemas tecnológicos não nos permitiram ver como tinha alguma coisa além de tiro para todos os lados e além de coisas aleatórias na composição das frotas estelares. Isso é uma coisa que depois pesquisando eu fui vendo. Por exemplo, os X-Wing, sério, a primeira vez que eu assisti o filme eu pensei, tá, é um caça contra outro caça, só que o outro caça é o TIE aham. Fighter. Então assim, Tá. quando eu fui vendo, eu comecei a olhar, nossa, mas esse X-Wing, meu, que bicho apelão. E eu Sim, fui olhar os cara. TIE Fighter, eu fui olhar os TIE Fighter, mas que merda, por que, que o Império usa esses caça? O TIE Fighter, uma coisa interessante, o TIE Fighter ele é uma nave muito ágil, mas Sim, ele é isso muito eu gosto. limitado. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. O X-Wing é um dos poucos caças que tem a independência para fazer viagem na velocidade da luz sozinho. Sim, inclusive eu sei que em vários momentos eles lançam os X-Wing e daí fazem a viagem na luz e vão pro combate. Sim, os X-Wing chegam antes. Tá? Tipo, ou seja, os X-Wing eles não precisam de naves grandes que carreguem eles. Eles Uhum. podem, tu pode ter um, pode lançar eles do planeta e isso aumenta muito a frota. Tanto é que pesquisando sobre o assunto eu vi, né, que os rebeldes contavam muito com caças, em parte porque eles sabiam que os destroyers imperiais eram fracos contra caças, porque as armas deles não eram muito boas para deter os caças e eles tinham que contar com os TIE Isso é Fighters. uma coisa mais moderna. Eu te garanto que os destroyers davam conta de um caça bem de boa. Isso é uma coisa do novo Star Wars. Oh, novo, então? Ah, bom. É, isso é uma do episódio 8. Te Porque eu tava. garanto que tanto que tem uma cena no episódio 5 onde os rebeldes estão tendo que evacuar Hoth Uhum. e um dos pilotos pergunta pra Leia. Aliás, isso é uma outra coisa, assim, ó. A liderança da Leia no episódio 5 tá perfeita. É, ele pergunta pra Leia, tá, mas como assim? A gente vai com 2 caças pra cima de um destroyer?
E ela prontamente responde: não, nossos canhões de íons vão estar atirando, dando cobertura e limpando a rota para vocês. Vocês estão, só faltou ela dizer assim, ó, vocês estão lá para garantir que os TIE Fighter não vão atrapalhar. Uhum. Porque, não, a ideia de um caça indo contra um destroyer e o Não, caça sair bem, meu, não, essa só com a ideia não. Disney. O que a ideia tinha era que as armas dos Destroyer não eram feitas para combater os caças. Tá? Coisa da Disney. Eu Coisa posso não ter. da Disney no episódio 8 para tentar justificar por que, que o Poe consegue destruir todos os canhões de superfície de um destroyer. Nossa! É. Não, o argumento que eu tinha visto não era nesse nível. Era só do nível de que as armas do Destroyer realmente elas tinham. As armas principais do Destroyer elas tinham um arco de rotação um pouco menor e o TIE Fighter, TIE Fighter e o X-Wing em alta velocidade conseguiria, e os X-Wing também são equipados com torpedos. Então, não um, Aliás, os não um torpedos de X-Wing, eu vou te dizer assim, ó, são fortes? São. Mas tô pra te dizer que na maioria das situações eles não vão conseguir passar pelas defesas pelos escudos de sim, um destroyer. sim, por isso que eu argumentaria que tu precisaria pelo menos de um esquadrão de X-Wing para derrotar um Destroyer. Né? Na verdade é para isso que existem os Y-Wings, né? Os Y-Wings são bombardeiros. Aliás, isso é uma Sim, outra coisa. No Star Wars original, tu via naves diferentes, trajes diferentes para diferentes situações. Por exemplo, quando eles vão para Hoth, tu tem um motivo de tu ter um traje especial para os Stormtroopers. Aliás, uma sim. outra coisa, tirando o final do episódio 6, onde os Ewoks derrotam os Stormtroopers. Meus Stormtroopers são bons pra caralho, velho. Aham. O único momento que eles parecem competentes que virou meme é quando eles deixam escapar a No Millennium. episódio 4 eles deixam a Millennium Falcon escapar de propósito. Uhum. É, honestamente, no início do episódio 4, tem uma cena onde eles estão entrando na nave da Leia. É a primeira cena do filme. Eles estão Sim. entrando na nave da Leia afunilados por uma porta. Morre dois. Cara, de boa. Com 6 a 10 soldados para ter com disparo contínuo naquela direção, dava para eles segurarem os Stormtroopers por horas ali. Os Stormtroopers brincam de passar por aquela passagem. No momento em que mostra o que sobrou da casa do Luke também, dos tios do Luke, também Sim. dá a entender. Eles são Porque, claramente bons. Outra coisa, em termos de precisão, só para botar o pessoal assim numa questão de perspectiva, que é uma das frases mais avacalhadas é a frase do Obi-Wan com relação à precisão dos Stormtroopers. Gente, de boa, numa guerra, se as tuas tropas tiverem uma precisão de 10%, vocês são um batalhão de elite. Vocês são Navy SEALs com armas automáticas. o- tem alguns jogos em que tu tem que usar. Que literalmente tu tem que usar a submachine gun, né? Uhum. Que é aquelas coisas 300, 500 balas por. Não é exatamente um cartucho, é uma caixa que tu coloca de munição. Sim, sim, sim. E, Clássico de Counter-Strike. não, e aí eu. Cara, é uma cena. São sempre cenas muito bizarras porque eu odiava jogar porque minha precisão ia muito baixa. Uhum. Eu E a gente está consegui. acostumado a ter em jogo precisão de tipo 40, 50% frouxo. Eu, como me acostumei uma época a jogar com fuzil de precisão, Ah, daí eu, tu cara, vai mais que isso. cara, eu tinha precisão de 75% quando era baixa. Isso é uma Tipo, coisa assim, ó, só sniper. E é o sniper, entendeu? Pra conseguir. então assim, o pessoal pensa, uma coisa que eu tava vendo, por que batalha de cerco geralmente é algo que se busca evitar? Porque batalha de cerco geralmente vira batalha de atrito. A menos que um lado tenha uma superioridade bélica muito significativa e Até porque se tu tentar um cerco. Bom, basta olhar o que são o que foi a Primeira Guerra nas batalhas de trincheiras. sim. Cara, é fudido pra caramba ganhar 1 centímetro.
Tu ganhava Ah, alguns poucos. Tu ganhava alguns poucas centenas de metros. E inclusive, a a Guerra quantidade de Mundial, gente que tu jogava pra morrer nessa história era gigantesca. a Primeira Guerra Mundial tem aquelas zonas que eram conhecidas como No Man's No Land, Man's Land, que é que era entre as duas basicamente trincheiras. trincheiras que quem pisasse ali era metralhado, né? Sim, E aí alvo sempre tinha que ter fácil. gente com metralhadora. É. Então, bem, é algo que é bom a gente perceber nesse sentido. Tu comentou da variedade de naves. Isso é uma coisa que eu confesso que a primeira vez que eu vi Star Wars, principalmente o episódio 6, que tem a Frota Rebelde, eu olhei, cara, como tem tanta nave feia do lado dos rebeldes. Não vou dizer que os Sim. destroyers imperiais são bonitos, mas eles eram É, mais bonitos, né? pelo menos eles são padronizados, né? Mas eu É, acho que isso é uma coisa de caracterização que eu acho divertida do episódio 6, porque os rebeldes porque eles são uma força coisa, eles são uma aliança rebelde. isso, eles trazem naves de diferentes locais ao mesmo tempo. Uhum. Então é de certa forma, esperado a falta de padronização. E Em- pesquisando um pouco no universo estendido, tu pode me corrigir se eu tiver errado, assim como tu corrigiu na questão dos X-Wing, que eu também olhei lá no universo estendido, que uma das coisas que essa aliança rebelde teria feito é que eles construíam naves com tecnologias de facções diferentes, e daí com isso eles conseguiam ter uma upper hand em algumas condições contra o Império, com algumas naves que eram realmente muito acima da média, ainda Sim, que não as desse. naves, a frota, tecnologicamente falando, a frota da Aliança Rebelde, ela era predominantemente feita pelos calamares, mas ela Isso, era que é do It's a Trap, sim. do Almirante Akbar. Eu É, adoro aquele personagem, cara. é um personagem que eles poderiam desenvolver mais, né? Eles Como já vários outros. mataram ele, né? Então, agora não dá mais. Mas spin-off. Ia ser legal ver Apesar de que no universo expandido, a Disney não. O Cartoon Network fez uma série antiga chamada Clone War, onde Sim. mostra os calamares lutando junto com o Kid Fisto. Cara, é muito legal de ver aquela série. É muito massa. Tem Eu ela acho que, inteira no YouTube, eu te mando depois. eu acho que, Dá umas 2 horas. eu acho que esse episódio eu não cheguei a ver. É o episódio Eu 5 da vou- série. Mas Se bem que. não é a Ah, não, nova, tá? Não é a atual que não. ainda tá saindo, que Cheguei a são. assistir. Eu cheguei a assistir, só que a versão filme eu só não lembro dessa cena específica. É bem legal. Sim. Eles são anfíbios, eles conseguem respirar debaixo d'água, eles são tipo os Gungans nesse aspecto. Aham. E, cara, vale a pena. É bem bacana essa série. Eu recomendo pra todo mundo que gosta de Star Wars, porque honestamente é muito melhor do que o Guerras Clônicas que tá saindo hoje pelo Cartoon Network, que já tá na 7ª temporada. Não que É, até essa série não é ruim. Não vou te dizer assim, não achei ela maravilhosa, mas também ela não tá ruim. o Mas meu a antiga é problema, muito o meu melhor. problema com essa série é que se tu para pra pensar qual é a linha condutora dela, tu começa a entrar em diversos problemas, porque ela não tem exatamente uma linha condutora. Sim, sim, ele é incoerente pra caramba. Ela E tem um tem. monte de coisa que eles fizeram que eu, tipo, não, por favor, não. Eu digo que eles poderiam ter aproveitado muito mais essa série se eles tivessem focado literalmente em Clone Wars. Tipo Sim. assim, nós vamos fazer batalhas de clones liderados por Jedi, mas nós queremos mostrar um pouco a ação dos clones. Eu acho que teria sido legal também. Eu acho que teria sido mais interessante ver, enriquecer a história das Guerras Clônicas. De vez em quando, claro, pode aparecer os Jedi que a gente conhece, o Luke, o Luke não, o Anakin Anakin e e o a. Obi-Wan, não tem problema, mas não foca neles. Eu acho que teria sido interessante a gente ver a evolução da história das Guerras Clônicas. Tem 4 episódios que eu lembro que foca num. Ou 5 que foca num esquadrão. Só que eles não são sequenciais, porque primeiro mostra eles esse esquadrão na primeira batalha real deles. Aí um episódio mais pra frente mostra eles no treinamento. E daí alguns episódios mais pra frente mostra eles numa outra batalha pra proteger o lar dos clones. E eu olho assim, tipo, nossa, aqueles episódios são legais. Por quê? Porque tu
tem aquele drama pessoal dos clones, né? Que os Uhum. clones ali, eles não são equiparados aos droids, têm personalidade, Sim, ou humaniza assim, eles. humaniza. E tu tem aquele coisa, não, os caras estão realmente querendo lutar, não estão simplesmente lutando no sentido como se fossem robôs, ou tipo, nós somos programados para lutar, nós somos criados para lutar, nós vamos lutar. Não, não é isso. Nem os droids lutam assim. Inclusive, os droids são muito divertidos de ver lutando. Porque eles são burros, né? E isso é uma coisa que eu acho estranha, mas beleza, isso aí eu deixo É pra. que é coisa assim que, tipo, A eles burrice dos literalmente. droids eu acho que é uma coisa que a gente pode debater depois na trilogia dos prequels. No próximo, né? É. Cara, pra encerrar, qual é o melhor o momento que tu mais curtiu na trilogia clássica de Star Wars? Eu vou dizer que o momento que eu mais curti, assim, em termos narrativos, é quando a base. Qual planeta gelado? Agora me deu branco o nome. Hoth. Hoth. Eu já vi que era Toth, mas não. Enfim, Hoth. Uhum. Quando Hoth é atacado e o Império arrasa com os rebeldes. Aquilo ali, pra mim, dá toda a diferença na narrativa. Porque te estabelece Que o um. Império realmente é uma ameaça, né? Exato. Isso é o ponto fundamental. Porque no quarto filme, ok, quando a Estrela da Morte é destruída no quarto filme, o fato do Império ser uma ameaça é colocado em dúvida. Claro. Tá? Esse é o ponto central aquela questão. Quando o Império contra-ataca, tu vê, nossa, mesmo sem a Estrela da Morte, eles são uma ameaça. Eu acho bem legal essa cena também. Tá? Então, para É, mim, é a cena que define a trilogia. Tá? Porque tu realmente tem o combate entre o bem contra o mal, tu tem o mal sendo apresentado como uma ameaça, tá? E aquela questão que é muito comum na narrativa do herói, que o herói ele tem que encontrar uma solução. sim. O Peterson, quando ele tem uma forma como ele interpreta essa questão do mito do herói, que é a relação entre ordem e caos. E que Uhum. o mal, o vilão, é uma invasão do caos, da desordem, da destruição, e que o mocinho ele tem que criar ordem. Né? Tanto é que existe uma expressão que se utiliza que não é criar normalidade, é criar uma nova normalidade, porque tu não pode simplesmente voltar à normalidade que havia, só que sem o império. Tu vai precisar de uma nova normalidade. E como é que tu vai construir essa nova normalidade? É quando tu vai construir essa nova normalidade, quando tu constrói a aliança rebelde, que tu consegue ao mesmo tempo construir uma nova normalidade e acabar com a ameaça que o império representa. Tá. Da minha parte, eu vou fazer uma piada antes, daí eu entro na cena. Mas uma das minhas cenas favoritas de Star Wars é que no duelo entre o Darth Vader e o Luke no episódio 6, o Luke sobe pra cima de uma estante e o Vader olha e diz: Aham, o Obi-Wan lhe ensinou bem. E eu só penso: ele tem o high ground. Tá, memes à parte. A minha cena favorita também é do episódio 5, porque é o meu filme do Star Wars favorito, de longe. Mas eu gosto muito do Han e da Leia na última cena entre os dois. Ah, Quando sim. o Han é preso na Carbonita e a Leia chega a um momento onde ela tem que admitir, entendeu? Tudo aquilo. Sim. E ela confessa e pra mim a melhor resposta do Han, cara, é muito canastrão. A resposta do Han, tipo, eu sei, é ótimo, é brilhante, mas o que me diverte nisso é que é tão Harrison Ford e é tão dentro do personagem do Han, entendeu? O Han responder que ama ela naquele momento não faz sentido. E Até porque mas bate bem na tecla do que tu falou, porque, poxa, de repente os mocinhos foram capturados e o Han tá congelado. pensa o seguinte, pensa que naquele momento ele virou um cavalheiro e ele tem que dar uma resposta que vai fazer a Leia não ficar apegada a ele, sendo que ele tem chance de nunca mais voltar. Uhum. E ele tá se sacrificando? Né? Do tipo assim, Porque o time quer lutar por ele.
E ele para o Chewie. Sim, e aí entra o ponto, tipo, a resposta dele é uma resposta de um canastrão. Sim, mas tu pode interpretar isso como ele sendo finalmente um homem e querendo dar aquela resposta porque ele sabe que a Leia vai ficar irritada com ele e vai desapegar dele. Então, esse duplo sentido é uma Talvez, coisa que eu é não muito, tinha pensado muito nesse ângulo. Mas eu gosto muito dessa cena porque é completamente em personagem. É, de certa forma, pra mim, eu realmente acho que o Han tinha que ter morrido nessa cena. É muito estranho eu dizer isso porque eu adoro o Han como personagem. Mas completou o arco dele. É isso que eu quero sim. dizer. Tipo, ele dentro do episódio 6 é mais do mesmo. Ele não é muito interessante enquanto personagem no episódio 6. Tem Mas no aquele episódio outro 5 ele dele que foi. falta a vida em um Falcon, né? É. O que eu gosto do episódio 5 é que ele completou todo o arco do Han. O Han é, agora não só tá lutando por uma causa, algo que ele nunca faria no começo do episódio 4, mas ele agora tá lutando por uma causa, ele tá se sacrificando por quem ele ama, que é uma coisa que não é completamente diferente do Han Solo que foi apresentado inicialmente pra gente, e ele conquistou isso, sabe? Não é uma coisa que acontece do nada. Então essa pra mim é a minha cena favorita da trilogia clássica de Ele Star era o tipo Wars. de personagem que sacrificaria os outros pra se safar e aí ele que tá se sacrificando. Exato. E é uma evolução merecida. Quando tu olha, tu fica sentindo. Bom, cara, eu tava quase gritando junto com o Chewie quando o Chewie berra que o Han tá congelado. Um dos motivos pelo qual ele não morreu provavelmente é pra manter a franquia ligada ao público infantil, né? Que aí franquia com público infantil é difícil de matar personagem. O George E Lucas, na outro verdade, que insistiu que o Han não morresse. Porque o Han queria morrer, o Harrison Ford queria que o personagem dele morresse. interessante. O Harrison Ford, eu imagino que primeiro por motivos muito parecidos com os meus, pois ele realizou a história dele, sabe? Ele Uhum. não precisa mais nada dele dentro da história. E segundo, porque se eu não tenho nada, o Harrison Ford não queria mais fazer Star Wars. Bom, aí já não sei. Geralmente é raro um ator pedir pra matarem um personagem dele. Não, ele pediu no episódio 7. Aliás, ele disse que ele só fazia se matasse. Cara, tem uma entrevista excelente com o Harrison Ford. Perguntam pra ele, cara, como é que foi tu entrar de novo na Estrela da Morte, vestir os trajes do Harrison Ford, como é que do Han Solo, como é que tu te sentiu? Ele olha e diz, eu senti como se eu estivesse recebendo. Eu me senti pago. Cara, o Harrison Ford é meu herói. Eu adoro esse louco. Porque é exatamente isso. Tipo, e ele botou uma atuação porca no episódio 7. Ele realmente não se esforçou no episódio 7. É, E fica muito claro que ele tava, ok, vocês me arrastaram de volta pra fazer isso, então tá, beleza. é que um dos problemas que foi levantado com o fato de ele estar vivo no sexto e o relacionamento dele com a Leia prosseguir é que ou tu teria que matar ele de alguma forma, né, Uhum. entre as histórias, ou tu realmente precisaria dele para continuar, ou tu teria que fazer algo que a Disney não fez, que é tu usar outra linha de história para continuar os filmes, né? Ao invés disso, eles resolveram, vamos resetar o episódio 6. E aí o episódio 7 vira episódio 4. Só que mal É, feito. Ugh. sim. Tá, Uhum. chega. Então Bom, tá, pessoal. Com isso eu me despeço. Tem alguma última colocação, Avazki? a última colocação, Vai lá. esse último comentário que tu fez de resetar o episódio 4, que muitas vezes, né, para observar narrativas, é legal observar a divisão de arcos das narrativas. Né? Então, assim, tu pode, em certo sentido, o episódio 4 ele funciona como um resumo do arco da trilogia. Uhum. Não sei se tu consegue entender o que eu quero Não, dizer, não, mas eu te tem entendo. Faz sentido. tem toda a questão do chamado da aventura, do drama e da resolução do problema. Então, o que é muito comum quando tu tem assim um filme teste ou um livro teste?
tu lança um filme ou uma história que se fecha, e se aquela história tem resultado comercial, tu vai fazendo as sequências. Só que qual é o ponto? Tu não pode extrapolar o arco que tu estabelece. Tá? Esse é um ponto bate na fundamental. tecla do que o George Lucas se refere como a história rimar. Ele diz que Star Wars ele rima consigo mesmo. Uhum. E aí entra a questão que eu provoco o pessoal quando pensa no filme da Disney. E o problema geral do filme da Disney é que parece, ou a impressão que eles causam é que eles estão extrapolando, tá, a narrativa ou o arco que é proposto para eles. Parece que eles literalmente querem reinventar os filmes anteriores. Sim, existe inclusive boatos de que o que eles estão fazendo é tentar destruir quase todos os personagens antigos para eles não terem que ficar pagando royalty pro George Lucas, que caso tu não saiba, ele ainda tem parte dos direitos aos personagens Não, antigos. é que eu não estou afirmando. Não, isso é um boato, né? Não sei se é Eu não verdade. estou afirmando porque eu não tenho os elementos. Agora, quando tu avalia os elementos narrativos, o que parece é exatamente isso. Parece que tu quer criar um arco que anula os anteriores. E semana que vem, né, a gente vai falar do arco do prequel, a gente vai comentar que é uma das coisas que a prequel não faz. Ela não anula os arcos que foram colocados anteriormente. Sem dúvida. Tem Ele só acrescenta a história. Tem erros de continuação, ou acho que é um ou dois, não sei como é que é. Não tem nada muito grave nisso. Tem algumas coisas que eu fico meio tipo, hã? Tem, por exemplo, cara, o fato de eles não usarem precisava existir o Jar Jar Binks. O fato de Anakin eles é o pipa caralho no começo da história. O meu ponto maior, né, eles usam um monte de holograma enquanto não parecia uma tecnologia tão comum. Existe uma falha de continuidade na tecnologia, sim. Por isso que eu bato na tecla de que no episódio 4 seria interessante que a base tivesse sido mostrada como sendo uma base mais improvisada, sabe? Mas eu acho que talvez entra a questão de que George Lucas não estava pensando no prequel quando ele fez os filmes. Assim, pelo que eu ouvi falar, porque eu não vi a versão 100% original, né? Uhum. Mas na versão 100% original não existia o episódio 4 no letreiro. Na versão 100% original era só Uma Nova Esperança. E sabe qual é uma coisa interessante comercialmente de tu lançar um filme que a primeira coisa do filme é, não, esse filme é o episódio 4 de uma série. Mas é o primeiro filme que tu tá lançando, como é que pode ser o episódio 4? Sim, mas eu quero que o pessoal imagine. Não, o George Lucas, coitado, né? Chapado. Tipo, quando tu para pra ver, tipo. Cara, isso o próprio George Lucas não acreditava. Ele tinha dizem boatos de que ele tinha uma aposta com o Steven Spielberg sobre qual era o filme que daria menos sucesso, o Star Wars ou De Volta para o Futuro. E ele apostou no Star Wars. E ele, cada um tava apostando contra o seu filme. E eu imagino, cara, imagina a tua alegria de perder essa aposta. Quando tu faz uma das franquias mais lucrativas do mundo. Uhum. E vamos ser sinceros, uma das franquias mais lucrativas do mundo pelos próximos anos ainda, né? Não sei, cara, a Disney tá se esforçando. Não, é que com exceção do que a Disney faz, tem coisas que ainda vejo dar lucro do Star Wars. Não sei. Mas isso aí é um debate para algum outro momento. Ou a gente faz um segundo take do tema da semana passada. Então tá, minha gente. Até mais. Grande abraço. Que a força esteja com você. E lembrem-se de que Disney e Star Wars não é Star Wars. É por aí.